A gente tem uma pergunta que gera muita polêmica. A quantidade de proteínas da farinha é realmente importante? Ó, o pessoal viaja na batata. A etiqueta nutricional, ela não é um laudo. Então, um fabricante ele vai comprar um lote de trigo, a etiqueta é a mesma. Ele comprou outro lote de trigo, a etiqueta é a mesma. Às vezes, a etiqueta da farinha premium, da farinha de entrada, da farinha popular, da tradicional, tudo, a etiqueta é muito parecida ou exatamente a mesma. Por quê? A legislação que obriga a fazer aquela etiquetinha que vai no produto não é uma legislação que obriga assim a cada vez que o cara for fabricar farinha, ele tem que fazer todos os testes da farinha para ver exatamente qual etiqueta vai imprimir e a cada novo lote imprimir uma nova etiqueta. Não é assim. Então a etiqueta ela é meio genérica. Como se não bastasse a etiqueta não corresponder à realidade do produto que está ali dentro, ou seja, corresponde a uma média do produto ali dentro, mas não é literalmente aquilo. Então está escrito lá, 5 gramas de proteína. Como se não bastasse isso, muita gente vê escrito lá a coluna VD, valores diários, e aquilo ali é um percentual. Aí a pessoa imagina que aquele percentual que está aparecendo ali é o percentual de proteínas da farinha, e não é, é o valor diário. E o nosso padrão brasileiro, os cálculos de proteína na etiqueta é em relação a 50 gramas, ou seja, 50 gramas tem 5 gramas, não é 5%, não é 7%. 50 gramas, 5 gramas seriam 10%. Então, vira uma confusão. O que eu digo para você é, não olha essa etiqueta. A etiqueta dos valores diários, a etiqueta nutricional do produto, não é para olhar. Avisa seus coleguinhas, entendeu? Posta isso em grupos que tem por aí, que o pessoal tá viajando na batata. E da onde que veio essa supervalorização da proteína? Da onde que surgiu essa ideia? Bem, alguns países como Itália, França e Alemanha, eles têm padrões muito rígidos na produção de farinha e todos os outros elementos, ou quase todos os outros elementos daquela categoria de farinha estão iguais. E o que que muda? A quantidade de proteínas. Então, para esse caso em que está tudo muito empatadinho em todas as características principais para definir a qualidade de uma farinha, essa tem mais proteína do que essa, então aqui tem mais proteína, geralmente é melhor para panificação, aqui tem menos proteína, geralmente não é tão boa para panificação, mas mesmo assim é uma simplificação. Se fosse fácil definir a qualidade da farinha pela proteína, seria maravilhoso, seria o sonho de todos os moinhos. Eu fabrico uma farinha com 13%, uma com 12%, uma com 11%, uma com 10%, uma com 14%. É só um dos elementos. Para você ter uma ideia, os elementos mais básicos para definir a qualidade de uma farinha são teor de cinzas, teor de umidade da farinha, que hoje já é padronizado, não pode passar de 15%, teor de cinzas, teor de umidade, relação PL, que é a relação do P, potência, e L, extensibilidade, para saber se ela é mais elástica ou mais extensível. A força, que literalmente seria trabalho, porque em inglês é work, que é o W, que indica a força, vamos assim dizer. O teor de proteína entra também, mas não o teor de proteína geral. O principal é teor de glúten, glúten seco e glúten úmido, porque pra gente o que interessa de verdade é glúten. De todas as proteínas que a farinha pode ter, glúten é o que é mais importante. Então, vira uma confusão. E algumas pessoas são muito, assim, fundamentalistas, assim, de acreditar que a proteína é importante. Eu sempre faço um desafio. Dá uma olhada na embalagem de qualquer farinha integral de qualquer qualidade. Tem mais proteínas. Farinhas tipo 2 também tem mais proteínas. E não quer dizer que seja boa. Tem farinha integral que é boa, tem farinha que é ruim, mas é tudo com um monte de proteínas. Então, só para você entender de onde vem a história da proteína, quando uma farinha ela tem uma extração mais próxima do meinho do grão de trigo, geralmente ela tem menos proteínas, ela é mais branca. Conforme a gente vai se afastando na extração para a parte das extremidades do grão de trigo, é um pouco mais chato para moer, é um pouco mais difícil o processo da moagem do pequeno grãozinho e a quantidade de proteínas vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando a gente está quase chegando na casca, numa extração de uns 90% do grão, o nível de proteína, puf, derruba. Então, quanto mais suja, quanto mais cheias de cinzas, suja é modo de falar, pelo amor de Deus, porque é muito melhor para a nossa saúde uma farinha tipo 2, uma farinha integral, porque ela tem muito mais sais minerais, niacina, um monte de coisa boa para a nossa saúde, mas atrapalha o trabalho na hora de fazer a pizza, fazer o pão. Então,
Quanto maior for essa extração, quanto mais para o total do trigo for essa extração, maior a possibilidade de eu ter proteínas. Quando vai chegando lá no final da corda, o nível de proteínas cai, puf, e aí eu já não tenho mais proteínas, eu tenho basicamente só cinzas e fibras, essas coisas assim. Então, o teor de proteína é importante? Tem a sua importância, mas é realmente importante para virar uns debates malucos. Não, a farinha brasileira tem 5% de proteína. Não procede. E se tivesse, seria super cara. Por quê? Para fazer confeitaria fina, a gente precisa de pouquinha proteína. Para fazer um pão de ló, chamado de pão de Espanha, essas coisas, você precisa de pouquinha proteína. Alguns biscoitos, pouquinha proteína. E é caro esse tipo de produto para finalidades muito específicas, entendeu? Por um outro lado, para fazer pão, pizza em geral, a gente precisa de uma quantidade mediana de proteína. E quando eu preciso de uma farinha forte, que geralmente farinhas fortes têm maior teor de proteína. Quando eu quero fazer um pão ou fazer uma pizza, que vai precisar carregar muita coisa. Por exemplo, um panetone. O panetone, a massa tem que aguentar o peso da água, da gordura, do açúcar, da fruta cristalizada e de mais um monte de coisa. Se essa farinha for fraca, o que vai acontecer? Vai colapsar o panetone e não vai conseguir subir. Ou ele vai borbulhar ao invés de fermentar. Por um outro lado, um pão como o pão francês. Se eu usar uma farinha mais forte do que deveria, em geral, o pão ele fica com um tamanho excessivamente grande e não fica tão agradável. E se for uma farinha fraca? Ele fica bem molinho, mas ele fica menorzinho. Então, cada produto que a gente vai fazer tem uma especificidade mais indicada em todas as características da farinha, não apenas proteína. A força recomendada, a relação PL recomendada, cada uma das coisas tem a sua recomendação, tá? Não fica bitolado só com proteína.